Gravando. Boa noite a todos. Então, essa é a turma aqui do Fora do Eixo. Nós somos professores aqui da Universidade Federal de Santa Catarina e tivemos a ideia de fazer uma revista de cultura e política de uma maneira mais informal, que não fosse acadêmica, né? Então, deixa eu apresentar o grupo. Eu sou o Heron Moura, em cima está o Luiz Henrique Eriqueri e abaixo o Fábio Lopes da Silva. Os três somos professores de letras da Universidade Federal de Santa Catarina. A ideia, então, é fazer uma revista de cultura e também fazer algumas lives, mas numa perspectiva bem mais aberta, bem mais fluida, né? Que possa dialogar com o mundo real. A ideia nossa também é fazer uma conexão entre questões culturais e questões políticas, porque nos parece que a cultura do Brasil contemporâneo, até talvez por essa segmentação da cultura dentro das universidades, a cultura tem ficado uma coisa isolada, coisa nas nuvens, não nas nuvens digitais, mas nas nuvens aéreas mesmo, né? Sem essa conexão com o mundo real. Quando, na verdade, toda a produção cultural, toda a produção estética, ela está totalmente inserida no meio social, e ela é uma resposta às demandas sociais, às angústias sociais, né? Então, não faz nenhum sentido você separar cultura de sociedade, cultura de política. E o conceito também de alta cultura nos parece muito perigoso, porque a alta cultura também evoca essa ideia de algo que está fora da realidade. Então, essa é a nossa ideia, né? Fazer uma revista virtual bastante viva, que ligue cultura e sociedade, e também fora do eixo, ou seja, fora do eixo Rio-São Paulo, e cultura a partir de uma perspectiva manezinha aqui da ilha, embora nenhum dos mentores da revista seja manezinho. Eu sou de pernambucano, o Fábio é carioca paulista e o Luiz é paulista, mas nós somos radicados aqui há bastante tempo. Outra característica, eu acho, do grupo é que nós somos progressistas, né? Mas numa visão fortemente ancorada na democracia. Democracia, às vezes, parece uma palavra um pouco vaga, um pouco tola, mas, na verdade, ela é extremamente atacada e difícil de ser efetivamente praticada. E é atacada tanto pela direita quanto por várias práticas da esquerda. A nossa sociedade ela é altamente autoritária. Então, qualquer visão que defenda a democracia termina sendo uma visão, até certo ponto, contestadora. A gente pretende também isso, defender esse valor tão básico, né, da democracia. Porque a democracia embute uma coisa muito complicada, que é ouvir o outro, ouvir todo mundo. As pessoas falam muito, vamos ouvir o outro, escuta, mas, na verdade, na prática, cada um só quer impor os seus valores, né? Aliás, sobre imposição de valores, é isso que a gente é o tópico que a gente discutiu no último volume, né? No último número virtual da revista, o segundo, né? Está no segundo, na segunda dentição, como se falava nas revistas de antigamente. Esse segundo número abordou a questão do cancelamento, né? O cancelamento é sempre a negação do valor do outro. É altamente antidemocrático, embora as pessoas estejam, hoje em dia, usando essa cultura do cancelamento como uma ideia de esquerda, mas há o cancelamento de direita também, né? Então, vamos conversar um pouquinho. Eu vou abordar um pouco a questão, uns 10 minutinhos, depois passo a palavra ao Luiz e depois passo a palavra
ao Fábio. Agradeço a participação dos que estão assistindo agora, mas, como eu falei, vai ficar... É uma gravação também, né? Bom, eu escrevi sobre o cancelamento de dois cineastas que foram bem ativos na década de 60, 70, né? Fizeram filmes depois, que são um italiano, Antonioni, e outro Godard. Na verdade, era um pouco uma provocação, porque se a gente leva ao pé da letra esse conceito de cancelamento, a gente vai sair cancelando quase todo mundo e praticamente só vai ficar conosco aqueles que compartilham exatamente dos mesmos valores. Porque todo mundo que diverge dos valores, ou seja, de uma visão moral do mundo, vai ser excluído. E quem é pego em primeiro lugar por essa exclusão são os artistas, que são aqueles que mais mexem com os valores, e também acadêmicos. Mas antes de voltar a essa questão da exclusão do quem pensa diferente, eu queria dizer que na tradição, eu acho que na tradição brasileira, e essa cultura do cancelamento vem de fora, né, vem dos Estados Unidos, na cultura brasileira o cancelamento é cotidiano, sempre foi. A grande massa da população é cancelada, porque ela não pode dar opinião sobre nada, ela não tem voz, não participa. Então, quem quer saber da opinião no Brasil, quem quer saber da opinião dos entregadores de delivery, né? Quem quer saber da opinião dos negros da favela? São cancelados. Então, quem está se importando com os valores dos índios? Isso até pode dizer, teoricamente, que está interessado nessas opiniões, né? Desde que elas sejam genéricas, que você não precise falar com um índio particularmente e ouvir a opinião dele, né? Então, a nossa sociedade ela é já intrinsecamente canceladora, mas num lado extremamente negativo, né, de cancelamento, que é da exclusão dos outros. Eu acho que até em sala de aula, nós somos professores, sala de aula é um ambiente de cancelamento, porque alunos não falam porque se sentem intimidados em relação aos professores. Professores não questionam os manuais, medo de colocar a sua própria opinião. Se fecham dentro da sala de aula e não querem saber de opiniões divergentes. Então, a divergência, o debate, o confronto, não faz parte da nossa cultura, essa é a verdade, né? Então, além desse já clássico cancelamento que nós tínhamos, agora nós temos um outro cancelamento, que é o cancelamento com base estritamente moral. Ou seja, se aquela pessoa defende algo com que eu não, do qual eu discordo, né, você cancela aquela pessoa. Então, é uma restrição do debate que você vai fechando, quando não está falando, terminar sendo a única pessoa que você não cancela é o seu grupo de quem pensa igual, um pequeno grupo. E se você vai mais, cada vez mais, você vai ficar só você mesmo no mundo. Você vai ser o eremita que cancelou todo o universo. O extremo é isso daí, né? Então, nós temos essa restrição muito grande em relação à possibilidade de diálogo. Eu acho que há dois riscos principais nessa nova classe de cancelamento, né? E são dois riscos que me preocupam muito. O primeiro risco é você cercear a criação de qualquer tipo. Porque na criação literária, na criação cinematográfica, em músicas, né, o artista ele tende a provocar, ele tende a tocar em certos problemas que são muito sensíveis. E se você inibe, você proíbe, você restringe a capacidade de expressão, você vai limitar uma grande característica da democracia, que é justamente poder trazer à tona essas dificuldades. Eu vou dar um exemplo muito básico, além daqueles que eu dou lá no texto do Antonioni, sobre o Antonioni e o Godard, que eu digo a leitura para vocês. Um outro exemplo.
Um exemplo muito simples, um filme, o Atami, que eu vi há pouco tempo. Nessa pandemia a gente fica revendo filmes. Você viu o Atami do Almodóvar, e a história é um cara que tem problemas, né, comportamento, foi internado um tempo. Ele sai do hospício lá, onde ele estava restrito, e sequestra uma moça que ele conheceu uma vez quando era jovem. Sequestra a moça, que é a protagonista, né? E diz que quer casar com ela, tal. Bom, no fim se converte numa história de amor, e a sequestrada termina casando com o sequestrador. Se você for levar isso num sentido moral e ético, houve um crime, a mulher foi sujeita a uma violência, e seria uma história que não deveria ser contada. Então, eu, aliás, suspeito que um filme como esse, hoje em dia, teria dificuldades de ser aceito como foi o filme do Almodóvar, acho que é da década de 80. Porque a gente está num ambiente em que esse ambiente está se fortalecendo nesse sentido, que qualquer interpretação sobre as relações humanas que não esteja restrita a um código moral muito rígido vai ser cancelado. Então, porque é muito fácil dizer que o Almodóvar está contando a história de uma mulher que aceita a submissão, que aceita a violência, né? De fato, no filme ela aceita, mas justamente a história é como você consegue aceitar uma relação de submissão. Então, esse é um exemplo, né? Do ponto de vista estético. Se nós chegamos a um postulado moral duro, quase nada vai ser permitido. Toda época excessivamente moralista é uma época muito dura, muito fechada. Porque, veja bem, no moralismo vai ter a fonte da moral, vai ter alguém que vai dizer o que é o correto. E esse grupo vai querer impor o seu padrão moral para todo o resto. A gente tem que separar o que é o moral, o estético e a verdade, do que é a lei. E essas são coisas muito fluidas, né? Do que é a lei. A lei não é fluida e envolve ali uma punição clara para crimes. No mundo real, se você comete um crime, você tem que ter punição. Então, não se trata de cancelamento, né? Por exemplo, aquele produtor americano da Miramax, que estuprava atrizes, é um criminoso, não se trata de cancelá-lo. É um crime, simplesmente, né? Agora, você cancelar o Antonioni porque retratava ambientes ricos, e ele não estava nem aí nos filmes deles para os pobres, quando entram, são só para fazer algum serviço ou prestar algum auxílio. Os burgueses meditam e sonham no mundo de Antonioni, e os trabalhadores, bem, trabalham, né? É a visão que ele está passando ali. Você pode concordar ou não concordar. Eu não concordo, mas os filmes são ótimos. Os filmes são ótimos, né? E é impossível você querer reduzir a arte do Antonioni a essa dicotomia moral aí, né? Então, o Antonioni não cometeu nenhum crime, né? Então, esses são os aspectos que me preocupam muito. Eu deixar os meus companheiros falarem, mas eu acho que a gente chegou num ponto em que, de um lado, você tem uma direita altamente conservadora e moralista, e, do outro lado, surgindo uma nova moral também autoritária. Também autoritária. Porque quem deve definir o que é certo, o que é errado, o que é crime ou não é crime, é a justiça, não são as pessoas, né? Você entregar a patrulha moral para quem quer que seja, isso é altamente antidemocrático. Então, é isso que a gente estava
tentando pensar nesse volume. Porque, na verdade, queridos, se forem fazer um julgamento final, ali quando a gente for passar lá, se houver, né, se houvesse um juízo final, praticamente todos nós seríamos condenados moralmente. Então a gente tem que você seria condenado. Não existem pessoas puras, né? Então, mas essas pessoas que querem agora estipular códigos morais, seja pela direita, seja pela esquerda, elas se dão o direito de dizer o que é certo e o que é errado. Para concluir, eu, no terceiro volume da Fora do Eixo, eu vou falar um pouco sobre isso. Essa nova cultura está combinada com a questão da narrativa, né? Se a narrativa me convém, está de acordo com os meus valores morais, eu aceito. Se os fatos contradizem a minha narrativa, que se ferrem os fatos, né? Por exemplo, há inúmeras, vou dar só esse exemplo concreto e termino aí, afetando a ciência. Há inúmeras pesquisas que mostram que há um alto índice de violência em sociedades primitivas, de assassinatos, né? Então, nas sociedades pré-estatais havia um grande índice de criminalidade, de violência, de morte. Chegavam a morrer 30% dos homens de uma comunidade indígena, por exemplo, assassinados. Essas pesquisas foram várias e várias, replicadas várias e várias vezes, e sempre provam isso. Mas tem muito antropólogo que se diz de esquerda e diz que é contra, porque esses fatos não dão uma enrolada e fogem dos fatos. Por quê? Porque eles querem defender a narrativa de que as sociedades primitivas eram melhores e não violentas, a ideia do bom selvagem. Então a gente está nesse ponto. Se a narrativa não me interessa, como aí no caso do Covid, eu boto a culpa ou boto a solução na cloroquina. Se eu quero mostrar que os índios são bons, eu digo que os dados de assassinatos são falsos e que quem mostra, o cientista que pesquisa esses dados, é de direita. Então nós estamos nessa situação. Fora do eixo, não está nem um do lado nem do outro. Vocês não concordam aí? Eu vou passar para o Luiz. E obrigado. Vai ser a primeira aí de conversas nossas com vocês. Um abraço. Eu sou o Heron Moura, está aí meu nome. Obrigado. Luiz. Obrigado, Heron. É um prazer poder falar também, né? A gente teve a iniciativa da revista, como a gente já até apresenta, né? Como sentindo que havia uma lacuna, né? Um espaço de suplemento cultural, pelo menos aqui em Santa Catarina, né? Que debatesse cultura e política de uma maneira não acadêmica, né? E também mostrasse um pouquinho a visão, como o Heron já apresentou, né? Nossa, de intelectuais formados aqui em Santa Catarina e atuantes aqui e tal. É muito, muito bacana poder participar desse projeto. Espero que ele cresça e com a adesão de públicos diversos, inclusive diversos em termos de opinião, porque eu acho que esse é o espírito, inclusive, da nossa conversa aqui. O meu artigo da última edição da Fora do Eixo, teve muitos pontos em comum aí com o do Euronides, porque assim como o Euronides tocou em dois ícones, talvez, da cultura, digamos assim, dessa cultura mais refinada, talvez, né? Antonioni e Godard. Eu também toquei num ícone de uma certa elite cultural brasileira, que é o Noel Rosa, né? Talvez um dos grandes responsáveis pela difusão do samba em muitas classes sociais e não apenas naquela originária, e talvez, de alguma forma, responsável por romper barreiras para que o samba chegasse à condição de gênero nacional, né? Para que um pouco mais tarde, por exemplo, Getúlio Vargas adotasse o samba como um dos símbolos culturais da nação brasileira. Bom, ele tem esse papel, mas eu sempre achei que o Noel Rosa tinha muitos méritos na trajetória do samba, na constituição do gênero samba-canção, inclusive, por ser além de um grande
musicista, né? Um grande melodista, um arranjador, muito talento, inovou nas harmonias do samba, deixou o samba mais rico, quase que fez a ponte para a bossa nova, inclusive. Ele foi um poeta muito talentoso em muitos sentidos e um cronista que trouxe um senso de humor bastante refinado para o samba, né? Que até então posso dizer que não existia, e criou escola, né? Nós temos muitos outros excelentes compositores de samba que se inspiram em Noel Rosa no seu estilo de compor, e o Noel Rosa absolutamente tem inúmeros méritos, mas há muito tempo que eu pesquiso sobre Noel Rosa, e quanto mais a gente entende o contexto e a biografia dele, a gente vê que tem pontos absolutamente questionáveis, né? E uh, dentro do nosso assunto aqui, ele era uma pessoa claramente, explicitamente racista e machista nas suas canções. E o que me, né, de certa forma, incomoda é o fato de que inúmeros setores da nossa sociedade hoje, como o Oirão mostrou, cancelam sem titubear qualquer machista e qualquer racista. E ao dizer isso, eu não estou dizendo que nós temos que aprovar condutas racistas e machistas, muito pelo contrário. Mas você simplesmente cancelar essas pessoas é igualmente autoritário, é igualmente antidemocrático, né? Só para dar detalhes aqui do que eu me refiro quando eu falo desse perfil do Noel Rosa, em vida ele criou uma rivalidade com um outro sambista que era de Mangueira, de Mangueira, chamado Wilson Batista, e um provocava o outro. O Wilson Batista achava que o Noel Rosa era um playboyzinho de um bairro de classe média alta, ali de Vila Isabel. De fato, o Noel Rosa era branco, fazia medicina, né? Vinha de um berço um pouco mais privilegiado. E o Wilson Batista achava que o Noel Rosa não tinha credenciais para entrar no meio do samba por isso, e achava ele um pouco metido. E aí ele provocava o Noel Rosa nas canções dele, e o Wilson Batista tinha orgulho, né, de ser esse malandro com aquele lado que é considerado certamente, de certa forma, perverso do malandro, esse lado indolente, vagabundo, etc. Ele tinha orgulho de ser assim e falava publicamente, né? E o Noel Rosa rebatia dizendo que a gente tinha que esse lado tinha que ser limpado, digamos assim, do samba para que ele pudesse ser aceito como uma profissão decente, para que pudesse ser aceito por outros meios, por outras classes, né? Nos grandes salões de dança da época, etc. E aí o Noel Rosa provocava o Wilson Batista nas canções, né? E a canção que talvez é um dos maiores hits do Noel Rosa, que é o Feitiço da Vila, em que ele dá, né, o golpe final no Wilson Batista, é uma canção extremamente problemática, polêmica, né, nesse sentido, porque ele ataca uma série de ícones da favela, ataca a macumba, né? Ele vai dizer que o samba de Vila Isabel é um samba que tem um feitiço decente, que é um feitiço sem vela, farofa e vintém, né? Ele vai falar que quem é bacharel não tem medo de bamba, dando a entender que quem é educado não tem medo dessas pessoas, como isso Batista, etc. E vai falar uma série de coisas, que a Vila Isabel é melhor porque tem belas morenas, etc, etc. E no meu artigo, Miri, eu falo justamente desse ponto, né, sobre a questão de ser assíncrono, né? Alguém poderia dizer, mas estamos num outro momento, né? Criticar o Noel Rosa agora é completamente incabível. Eu concordo, não tem por que a gente retroceder no tempo e falar, não, vamos cancelar Noel Rosa. Não tem por quê. Mas também acho que não tem por que cancelar imediatamente racistas e machistas de imediato. Eu acho que nós temos que tratar essas pessoas no espaço público com a mesma malandragem, com a mesma inteligência, com o mesmo tipo de armas retóricas, por assim dizer, que Noel Rosa ganhava os debates, por exemplo, com Wilson Batista, né? Entendo que esse tipo de atitude, que é extremamente radical, o cancelamento,
é perverso para o espaço, para o debate democrático e perverso para a democracia de uma forma geral. Então, eu acho que o Noel Rosa ele é o veneno e o antídoto para esse problema que nós estamos vivendo, por exemplo. Eu acho que ele concentra. E até queria usar a fala do Heron para dizer que a arte ela não está desculpada necessariamente por exemplo, de ataques morais, etc., né? Mas ela não é, a gente não pode confundir desvios estéticos com desvios legais, são coisas diferentes. Além disso, eu acho também que nós temos uma tendência de transformar artistas, celebridades em geral, pessoas públicas, em ícones santificados. E ao primeiro momento em que nós percebemos que eles são seres humanos, passíveis de erros, com uma série de defeitos, o efeito contrário é muito mais grave. A gente simplesmente quer destruir essa pessoa, né? E isso é um problema. Então, acho que a gente eu defendo que a gente tenha um pouco menos de extremismo nesse sentido e um pouco mais de cultura de debate, de abertura para diálogo e um pouco mais de malandragem, para usar aqui o Noel Rosa, nesse espaço público, até mesmo para educar e para elevar o nível do debate, né? Porque o simples cancelamento só traz o debate para estaca zero. Acho que é um pouco isso que eu explorei no meu artigo. Passo a palavra para o meu querido Fábio, que ele tem muito mais a dizer do que eu. Obrigado, Luiz. Então, vocês podem não acreditar, mas não faz muito tempo, Santa Catarina e Florianópolis tinham jornais impressos de grande circulação. Um desses jornais se chamava Diário Catarinense, e ele tinha, pasmem, um suplemento de cultura, para o qual o Euronides e eu contribuímos sobejamente. A gente escreveu dezenas de artigos, era um momento muito feliz das nossas vidas intelectuais, havia um diálogo efetivo com leitores. Esse jornal, primeiro, cancelou o seu suplemento cultural, depois cancelou-se a si mesmo, desapareceu como veículo, né? Assim como a imprensa catarinense impressa de uma maneira geral. Nesse tempo, eu, por coincidência, tinha assumido a direção da editora da UFSC, e uma das minhas primeiras medidas nesse cargo foi passar a publicar um caderno de cultura, uma revista de cultura chamada Subtrópicos, que chegou ao seu 24º número, agora se encontra descontinuada, segundo o aviso que li no site da editora, o que é um sinônimo, um eufemismo para cancelada, talvez, né? O fato é que a Fora do Eixo retoma essa história, né? Quer dizer, para mim e para o Euronides, que somos mais velhos nessa estrada, Luiz, a Subtrópicos e o caderno de cultura do DC Cultura, do Diário Catarinense, perdão, chamado DC Cultura, precisamente, eles continuam fora do eixo, né? Para nós, é o prolongamento desse percurso que remonta, talvez, a 2005, foi quando a gente começou a colaborar com o DC Cultura, né? Faz tempo. Está nessa estrada há bastante tempo e eu fico muito feliz de enfim, estender esse caminho agora na Fora do Eixo e contar com a sua ilustre colaboração, né? O seu auxílio luxuoso, para usar a terminologia do samba, para citar o Melodia, né? Bom, no meu artigo, eu falo também de cancelamento, né? Falo, em especial, do cancelamento do prefeito de Florianópolis, do Jean Loureiro, que, embora venha fazendo um trabalho razoável na gestão da pandemia, né? Com resultados muito melhores do que os que se projetavam, muito melhores. Os números de Florianópolis ficam acima, não é? No bom sentido dessa expressão, da média nacional, em relação às capitais
nós talvez estejamos nas melhores condições entre todas as grandes cidades brasileiras, enfim. Mas, estranhamente, esse moço não é reconhecido no seu trabalho, né? Eu tenho ganas, escrevo isso no artigo, de beijar as bochechas dele, mas eu me sinto meio solitário, não é, nesse impulso. É muito comum que ele seja olimpicamente ignorado. Isso me interrogou, não é? O artigo fala um pouco sobre as razões de a gente ser incapaz de reconhecer esse trabalho cheio de problemas, cheio de defeitos, cheio de limites, com idas e vindas, meio em zigue-zague, mas razoável do prefeito. Em todo caso, melhor do que os prognósticos, né? E eu acho que essa indiferença em relação ao Jean Loureiro, esse cancelamento, se quiserem, ele tem a ver com certas condições gerais da política brasileira, da cena política brasileira, da cena pública brasileira. Não é? O Euronides falava na democracia. Democracia é um valor, é uma instituição diretamente ligada à ideia de futuro, não é? A democracia é, entre outras coisas, mas sobretudo talvez a construção do futuro. E é nesse sentido que ela está brutalmente ameaçada no Brasil, porque no Brasil a gente está vivendo uma circunstância tal em que a própria ideia de futuro parece ameaçada. Isso é muito claro na conduta do presidente da República, não é? O Bolsonaro opera claramente a partir da ideia de crise permanente, da geração de crise, do agravamento de crises, do prolongamento de crises, não é? Ele alimenta um estado de tensão e crise permanentes que interditam a nossa relação com o futuro, não é? A gente está sempre sendo reconduzido no bolsonarismo, não é? Ao mesmo ponto, não é? A mesma angústia, ao mesmo medo, a mesma tensão. A gente não tem tempo, não tem disposição para pensar no futuro. A gente fica à espera da próxima maldade do presidente. O presidente cria uma cenografia que nos põe à espera da sua próxima maldade. O que vai sair do saco de maldades do Bolsonaro? De vez em quando ele fica bonzinho, mas a gente já sabe que a qualquer momento o demônio vai emergir, não é? O outro lado do espectro político não fica muito atrás, não é? Primeiro porque fica hipotecado a esses truques, a essa maldade, a esse comportamento circular, não é, do Bolsonaro, reiterativo do Bolsonaro. O outro lado, os progressistas, a oposição, ela fica siderada à espera do próximo ato do bolsonarismo, né? E ela mesma, quando parece estar formulando alguma coisa como um projeto próprio, fica muito longe de fazer isso no sentido habitual do termo, quer dizer, alguma coisa que efetivamente projete o futuro, não é? As mais das vezes, essa oposição fica sonhando com o retorno de um passado mítico, o tempo em que, como no poema do Pessoa, eu era feliz e ninguém estava morto, não é? Então, a gente fica sonhando com um tempo de felicidade que a gente supostamente viveu, não é? E, claro, era muito mais inconsistente do que é na nossa imaginação. Só para citar um único exemplo e não me alongar, vamos pensar no slogan de campanha do Haddad, o opositor do Bolsonaro, o principal opositor à esquerda do Bolsonaro. O slogan dele se formulou nos seguintes termos: para o Brasil ser feliz de novo, não é? Quer dizer, não acenava para o futuro, mas para o passado, para um passado mítico, para uma suposta felicidade pretérita, não é? E eu chamo a atenção aqui também para a semelhança que há, os ecos que há entre esse slogan e o slogan do Trump, Make America Great Again, né? Tudo bem, um fala de greatness, de grandeza, o outro fala de felicidade, que é um valor mais humanista, mas os dois remetem ao passado, os dois falam do passado, não é? Os dois, ao invés de projetar o futuro, sonham com a volta triunfante do passado. Ora, o
Jean Loureiro, nisso tudo, é alguém que, muito modestamente, pensa no futuro. Não é? Pensa no futuro como um político tradicional faz isso, quer dizer, recebendo demandas, tentando negociar com as forças atuantes, e é claro que as forças mais bem postas na sociedade, financeiramente, ou mais organizadas, elas vão ter mais condição de empurrar o prefeito para essa ou para aquela direção. As pessoas ficam lamentando, às vezes, que o Jean tenha cedido aqui e ali, mas como não ceder se não há na sociedade organizada grupos de pressão capazes de empurrar o prefeito na direção que a gente quer? Se a gente mesmo não se organiza para fazer isso, não é? Enfim, mas o que o Jean faz isso tudo muito modestamente, pensar no futuro, construir o futuro, formular políticas, estabelecer negociações precárias, cheias de problemas, mas que, de algum modo, indicam um futuro para a cidade, né? Mais além da pandemia. Nem que seja sob a forma da sua reeleição. Não é? Ele pode estar pensando na sua reeleição, é claro que ele está pensando na sua reeleição, mas isso é o futuro. Isso é um dos nomes do futuro, um nome modesto, pequeno, mas é um dos nomes do futuro. E nesse deserto em que a gente está, em que futuro nenhum se apresenta, eu me agarro a esse nome do futuro como um dado importante e precioso. O que eu acho que o Jean Loureiro nos ensina, o que a atuação do Jean Loureiro nos ensina, é que a vida política não é tão difícil assim. Se o Jean Loureiro, com todos os seus limites, é capaz de construir o futuro, de ajudar a construir o futuro, de estabelecer uma política minimamente consistente, nós também somos. Né? Nós também somos. A grande lição do Jean Loureiro me parece ser essa política mais simples do que a gente imagina. A gente fica, não é, preso a esse círculo, nós e os bolsonaristas, não é, falando da própria inocência e culpando o outro pela ameaça que isso representaria a essa inocência. A gente fica nesse jogo, nesse circuito indefinidamente repetido. E o futuro nisso tudo, não é? Pois bem, o Jean ensina para a gente que não é tão difícil assim descer desse trem. Até no final no final do meu artigo, eu cito uma passagem de um escritor inglês, do qual eu gosto muito, Chesterton, um ensaísta do princípio do século XX, e ele fala de um certo personagem, ele elabora uma fábula, esse personagem ele fica rodando numa linha de trem que existe em Londres, que ela é justamente circular, né? Ela não tem nenhuma estação, ela liga duas outras linhas, a função dela é ligar duas outras linhas. Então, hein? É a Victoria Line. Perdão? Isso, o Inner Circle, também conhecido, né? O Inner Circle. E aí, o sujeito fica girando e ele pode ficar nisso a vida inteira, a não ser, segundo Chesterton, que ele cometa o ato grandioso e metafísico de descer na Rua Gower. Quer dizer, de descer na estação. Numa estação qualquer, numa estação... O Chesterton está dizendo, não tem nada de metafísico e grandioso aí. É um ato qualquer, é um ato que o Jean Loureiro pode fazer e que nós podemos fazer. Então, como é que a gente entra na política? Como é que a gente entra na vida, numa vida, de algum modo, capaz de apontar para o futuro? Descendo na Rua Gower. É menos dramático, é menos grandioso do que a gente imagina. Não é? Então, essa é a lição do Jean Loureiro. Não é tão difícil assim fazer política. Né? E ficar nesse joguinho infinito, não é? de afirmar sua própria inocência e cancelar o outro é uma maneira de não pensar no futuro, é uma maneira de não pensar nas crianças, não é? Nos nossos filhos, que são o nome do futuro. É isso, gente. A Meire aqui, ela participou bastante no chat aqui com algumas... Enquanto nós falávamos com algumas reflexões, acho que a gente poderia talvez responder. Talvez começando pelo Heron, né? Ela fala aqui, ela lembra do dilema do Woody Allen, que é bem recente, né? E que é bem interessante a pensar isso, né? O Woody Allen, por muito tempo, foi considerado um santo vivo no cinema e, recentemente, com aquela polêmica com a filha adotiva, ele foi cancelado,
né? Agora, não sei, acho que Heron podia falar um pouco, ou se a Meire, que agora abriu a câmera, quiser até falar, fica à vontade, Heron. Então, é aquilo, né? Eu acho que todo julgamento moral é muito complicado, ainda mais de alguém que está distante de você, que você não conhece. Mas, então, eu acho que nesse caso aí tem que deixar para a justiça decidir, né? Se houve crime. No caso do casamento com a filha adotiva, ela era de maior, não era crime, não tem crime. E eles estão juntos até hoje, né, Ironito? E não houve crime nenhum. Você pode achar que é errado casar com a filha, a filha adotiva da esposa, né? Que depois virou filha dele também. Você pode achar isso moralmente errado, mas não é crime. Não houve crime. Ele é acusado de ter violentado uma outra menina, né? Mas isso não ficou provado. Eu sou pela lei. Eu sou sempre pela lei. Eu acho que todo julgamento moral você coloca no julgar muito mais teus traumas, os teus desejos, né, do que propriamente o fato. Para isso existe a democracia. E o que eu acho, cara, é que a gente está vivendo um momento realmente muito crítico para a democracia, porque as pessoas estão perdendo a fé até nos dados mais básicos, nos elementos mais básicos. A democracia, eu particularmente acho que a democracia ela é imposta sobre as pessoas, porque as pessoas é uma troca, as pessoas aceitam a democracia porque traz proteção para elas, mas elas na verdade não gostam muito da democracia. Por quê? Dois ou três fatores. Primeiro fator, a democracia quebra os privilégios. Ninguém é melhor do que o outro. Isso é muito chato, porque todo mundo gosta de se achar melhor que os outros. Então, se tem um professor que acha que tem o direito de não fazer plano de ensino, porque esse plano de ensino é uma atividade menor, ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Ele só vai fazer se a lei o obrigar. Porque ele se acha privilegiado, ele se acha diferente dos outros. Fazer um plano de ensino é uma coisa muito básica. Então, é muito baixa, né? Mas a democracia o obriga a fazer. Por quê? Porque ele é igual aos outros professores. Todos os professores têm que fazer plano de ensino. Esse é um exemplo. E vê isso o tempo inteiro, as pessoas querendo preservar seus privilégios porque se acham intimamente superiores aos outros. Então, a democracia é chata por isso. A democracia é chata também porque você tem que se submeter aos fatos. Por exemplo, Fábio, nesse teu debate, nesse teu texto do Jean, o Jean, ele nem sei se vai ser reeleito em Florianópolis. Por quê? Porque ele é um cara de direita que fez uma política de contenção à pandemia no início de esquerda, então ele é odiado pelos bolsonaristas e passa a ser odiado pela esquerda, porque ele também não é de esquerda, e depois dizem que ele abriu demais, outros que ele não abriu de menos. É uma confusão. Agora, os números, ninguém vai ver. Os fatos, quando o índice estava bem baixo, né, era evidente que estava dando certo, mas muita gente era contra. Depois os números subiram, tem gente que agora diz que ele é o culpado de ter subido, quando ele sofreu uma enorme pressão. Então, e os dados? Alguém comparou os dados de Florianópolis com outras cidades, com outros estados, com outros países? Ninguém quer saber. Essa perda de amor aos dados, aos fatos, é uma coisa impressionante. Está generalizado, né? Ninguém quer assumir mais nada que não corrobore a sua narrativa. Eu vou escrever sobre essa história de narrativa no próximo número da nossa revista, porque a narrativa ganhou um status filosófico hoje. Várias questões, né? Não é só a direita ou a extrema esquerda que usam narrativas, né? A Meire está escrevendo a pós-verdade. Essa pós-verdade é justamente o império da negação dos fatos, né? Quantidades, as pessoas não querem mais aceitar ouvir, olha, isso acontece, isso é assim porque tem tais e tais números. É estatística. Quem montou essas estatísticas? Isso vale tanto para a esquerda quanto para a direita. É impressionante, porque as pessoas introjetaram que o que vale é o sentimento delas, é a narrativa delas, é a percepção delas. Portanto, a democracia é incômoda, porque ela tira privilégios
e porque ela é baseada nos fatos. Os fatos, meus queridos, não dependem de mim, Heron, não depende do Luiz, não depende do Fábio, não depende de qualquer pessoa. Os fatos são quantidades, são elementos que vão se constituindo no universo. Mas as pessoas agora dizem, e o que é o universo? Ah, peraí, né? Peraí. Nós temos uma série de mensurações do universo e a gente tem que estar ancorado nelas para fazer qualquer julgamento dentro da democracia. E esse é um problema, porque se você parte da percepção moral da sociedade, por exemplo, vou dar um outro exemplo. O Pinker tem um texto também na revista que discute o Pinker. É um linguista norte-americano, um cara de esquerda, né? Mas que defende ideias. Ele é um cientista que defende ideias que ele acha corretas enquanto cientista, baseado nas pesquisas, né? Então, tem uma ideia que ele defende, é que as mulheres demonstram mais habilidade, mais interesse, na verdade, por profissões que envolvam relacionamento interpessoal, tipo psicologia, biologia, medicina, né? E menos atividades que são isoladas, né? Tipo física teórica ou matemática. Isso é uma estatística, nem todas as mulheres são desse jeito, mas boa parte delas seriam. Ele tem pesquisas que dizem isso, certo? Mas as pessoas não querem mais saber, já não querem saber a viabilidade das pesquisas, querem já, a priori, dizer que isso é machista. Por quê? Porque está colocando as mulheres numa certa casinha, né? Então, não é verdade. Foi a cultura que fez com que as mulheres praticassem mais essas atividades. O que não é verdade, porque a mulher não fazia atividade nenhuma antes. Hoje elas estão em várias, mas em menor número em algumas, né? Claro que em alguns casos é claramente questão de machismo, por exemplo, liderança de empresas. Talvez uma questão de machismo, né? Mas quando as pessoas vão ver os dados, pesquisar, entrevistar as mulheres, ver o comportamento delas, isso é mal visto. Por quê? Não quero saber do fato. Essas pesquisas vão estar enviesadas, porque não vai concordar com o meu sistema de valores. Assim, eu tenho a teoria, já te passo a palavra, Fábio, eu tenho a teoria de que as pessoas aceitam a democracia, sabe por quê? Porque a democracia traz estabilidade política, ninguém vai invadir tua casa e te matar e te roubar, arbitrariamente, certo? Mas as pessoas detestam a democracia porque tem que submeter o seu eu a uma coisa que vai além do seu eu, que são os fatos, valores coletivos e a lei. A lei é chata para danado. O professor pode se recusar a fazer o plano de ensino porque ele acha isso chato, mas porque isso é a lei e ele não quer submeter a lei. Certo? E a democracia só existe com a lei. Ela é chata. O Nietzsche, eu vou escrever sobre Nietzsche, que era um filósofo que, no meu entendimento, serve dois, né? Não é o único culpado, o único culpado da criança, mas o Nietzsche sempre disse que os fatos são entediantes, os fatos são monótonos. O que sou eu para me submeter aos fatos? É um bolsonarista falando, ou é um extrema esquerda falando. Os fatos são aquilo que é a narrativa que eu vou construir sobre eles, o sistema de valores que eu vou montar em cima daqueles fatos, porque os fatos são monótonos e cruéis, né? A democracia tem um lado de crueldade que as pessoas não aceitam, porque elas baixam, a democracia baixa um pouco o nosso narcisismo, né? Ias falar, Fábio? Sim, eu ia só chamar a atenção para o fato curioso de que essas pessoas que, com uma mão, defendem seus valores a despeito dos fatos, impõem suas narrativas ao mundo empírico, com a outra mão querem, por exemplo, que o Bolsonaro se comporte de acordo com os protocolos determinados pela ciência. O sujeito que esvazia o lugar da ciência, da verdade, aqui, acolá,
quer que esses valores sejam restituídos, não é? Isso você estava falando dos nossos, de um colega, ou, enfim, de um professor hipotético aí. Eu conheço professores nem tão hipotéticos assim, que criticam o Bolsonaro no Facebook pelo seu irracionalismo, mas na sua produção intelectual são defensores de posições nietzschianas, irracionalistas, não é? São adversários do legado iluminista, são adversários do que eles consideram ser essencialismos, não é? Então, assim, é uma situação estranha, né? Uma verdadeira divisão da personalidade, não é? Há um preço a pagar por todo esse desmonte da tradição iluminista, não é? Nós participamos disso, não é? Na universidade isso se tornou quase uma religião, não é? E é como você diz, né? Quer dizer, Nietzsche não é o Bolsonaro, mas há um vínculo possível entre eles, há um certo trânsito aí entre as duas posições. Talvez só para complementar também, como a Mary tinha feito uma pergunta durante a fala do Heron sobre o Woody Allen ali, que eu achei bem pertinente, e ela fez uma durante a minha, e eu acho que eu tentei responder durante a fala também, né, Mary? Eu concordo, assim, é completamente assíncrono querer criticar o Noel agora, né? Estou querendo dizer, assim, eu já respondi isso, na verdade, que eu acho que nem o Noel, nem ninguém deve ser cancelado, porque eu acho que a cultura do cancelamento ela é autoritária, o Heron deu todas as armas ou todos os elementos para a gente falar que a cultura do cancelamento é fascista, porque ela exclui tudo que não está dentro daquele núcleo duro do seu sistema de valores, né? Então, eu acho que nem Noel, nem ninguém, mas eu acho curioso que uma pessoa que seria cancelável hoje em dia como Noel seja idolatrada pelos mesmos que cancelam Noéis de hoje em dia, né? E às vezes faz isso sem perceber. Essa música Feitiço da Vila que eu mencionei do Noel, ela é cantada como uma oração assim, em redutos que abomina o racismo e o machismo. E eu acho curioso isso. As pessoas parecem que não estão ouvindo o que elas estão cantando. Isso é um sintoma bem curioso dos nossos tempos, né? Então, me parece que a gente tem que, de alguma forma, levar um pouquinho mais de malandragem para o debate público, né? E tornar esse debate mais maduro, mais flexível, né? Mas sempre preservando o espírito democrático, como que eu acho que todos nós estamos propondo aqui. Na esteira do que você diz, Luiz, uma das nossas tarefas é transformar as redes sociais em debates públicos, efetivamente, não é? Porque elas não são isso atualmente, não é? São alarido, são uma terra de ninguém, não há critérios mínimos a organizar a circulação da palavra, né? Não há protocolos, né? A gente não se comporta nas redes sociais como se comporta num espaço público, efetivamente. No espaço público você não faz certas coisas, você respeita Ninguém acha que isso é repressivo. Você se comportar, não é? De acordo com determinados protocolos, que a gente mais ou menos sabe quais são. Às vezes eles estão escritos, às vezes eles são fixados pelo uso, pela tradição, mas enfim, ninguém se sente reprimido por ter que se vestir de determinado jeito em determinada situação, ou ter que né, exigir-se de alguém determinados gestos, atos num certo ambiente. Mas na rede social, não. As pessoas acham que podem dizer qualquer coisa, a qualquer momento, em qualquer circunstância, sem nenhum tipo de filtro, né, controle, hierarquia, nada. A Fora do Eixo é uma tentativa de estabelecer um espaço público. É esse o esforço, né? Restituir essa dimensão pública do debate. E as regras que organizam a circulação da palavra. Inclusive, eu gosto muito da sua... Fábio, a Mary, que está nos assistindo aqui, ela até perguntou se ela poderia publicar poesia na Fora do Eixo, né?
No primeiro momento, quando a gente estabeleceu algumas linhas de publicação, a gente não incluiu produção literária em ficção ou prosa, né? No máximo, crônicas com essa finalidade. Até queria aproveitar que a Mary está aqui para dizer que a gente não está te cancelando, Mary, né? Mas a resposta é não. Eu acho que a gente Sim, eu podia entendi na época. ir encaminhando para o final, né, para não ficar muito longo. A gente faz outras conversas depois, mas eu acho que a ideia principal é essa, né, ser uma revista que defenda os valores democráticos, e isso hoje em dia pode ser bastante polêmico, é incrível que pareça, porque tem todo um debate. Se você foca muito essa ideia de liberdade, né, de liberdade de expressão, você termina minando uma outra coisa que a sociedade deve oferecer aos indivíduos, que é igualdade. Mas essa divisão entre igualdade e liberdade é muito abstrata e difícil de dizer que mais liberdade geraria menos ou mais desigualdade. Não sei fazer essa correlação. Eu acho que liberdade é o básico. Liberdade é o básico. Democracia é o básico. Mas, repito, as pessoas não gostam muito. Vamos fazer uma pesquisa empírica sobre isso. Para os outros. Para os outros. Para si, é privilégio. Né? Todo mundo é irracionalista para si mesmo e exige racionalidade para os outros. Claro, porque é muito melhor você não estar preso a amarras definidas previamente. Uma vez eu estava em sala de aula, né, discutindo criação de Estado, como isso afetou a escrita, a linguagem e tal, e aí tem aqueles que negam completamente o Estado, por exemplo, Nietzsche, e aí aí eu disse que levaria uma situação muito caótica se você pegar o modelo do Nietzsche, né? Aí o aluno disse: não, mas Nietzsche é bom porque me deixa livre para fazer o que eu acho moralmente correto. Eu disse: tá, meu amigo, mas os outros colegas seus também vão ter essa liberdade, inclusive talvez de agredir você e de matar você se achar você muito chato, porque eles vão achar que são superiores a você. Então, a questão não é a moral para mim, a questão é a moral para todos, né? Não é só para os outros, é para os outros e para mim também, né? Então a gente fica nesse embate. Vamos finalizar então, pessoal. Queria dar a última palavra, Fábio, Luiz. Não, é isso, convidar os leitores a visitar o nosso site, né? Qual que é o endereço, Luiz? O Luiz é que é o... Revista Fora do Revista Fora do É o Luiz que é o quê? O Luiz que é o Severino. Não, o Luiz sabe tudo. É o nosso... Tudo, é o jovem, né? É o jovem. Todos os assuntos... Porque no trabalho é assim comigo. Ai, a Mary é jovem. Então, tudo que é tecnológico, eu tenho que resolver. É isso. Mas ele só não entende mais do meu artigo, do artigo que eu mesmo escrevi. O resto ele entende mais do que eu. Eu acho que a cultura do cancelamento, ela também vai ser cancelada em algum momento, porque é tudo muito cíclico, né? E ela vem, assim, muito abraçada com o identitarismo, né? Tanto os liberais quanto os liberais de direita, os liberais de esquerda abriram a porteira para o identitarismo. Claro, no primeiro momento, ok, a gente falta representação, né? Olha só, 3 homens héteros brancos, né? É um prato cheio para reclamar da revista, né? Porque seria o lugar hegemônico da academia e blá, 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 e blá, blá, blá. E aí todo mundo se abraçou nisso, assim, já que falta mesmo política pública para inserir mais mulher na política, para inserir mais negro na universidade e etc., daí deitaram e rolaram, né? A direita deitou e rolou na identitarismo, a esquerda também se deixou passar, esqueceu do que é classe, né? A luta de classes, e aí a gente está nessa várzea do cancelamento agora. Mas eu acho que em algum momento isso também vai passar e a gente vai, acho, começando a criar mais consciências, assim, né? Eu acho. Olha, eu acho que está
Mal está no começo isso daí. Mal está no começo. Ferrou, então. Eu acho que vai crescer. Eu acho que vai estar associado a toda uma nova moral que vai substituir o liberalismo clássico que vem desde o iluminismo, né? Para onde isso vai, não sei, mas é possível que a gente encaminhe para uma situação de forte controle social, né? Mas que supere até a esquerda e a direita. Eu não sei como é que isso vai dar, mas eu acho que está no começo do processo. Está no começo. Não sei se vai. É só uma ondinha. Também não acho que esteja ligado à internet só. É uma coisa mais profunda. Não, E como você diz, com bases corretas, né? A inclusão dos negros e a inclusão das mulheres. Mas toda motivação assim que diz que tem uma coisa muito errada e que você vai ter que ter um salvacionismo, há uma tendência a você levar aquilo a um parâmetro de fanatismo, né? Por exemplo, você pode cancelar a gente imediatamente, dizer não tem nenhum negro aqui, nenhuma mulher. Não vou ver fora disso. Uhum. Só para responder dele, na próxima fanatismo, tem 2 mulheres, tá, Meire? Ótimo. Mas são negras? Pessoal, então vamos ficando por aqui. Vamos disponibilizar essa gravação. A gente vai fazer outras aí. Talvez não no Zoom, mas no Instagram. Tá bom, então? Mais fácil, É mais fácil. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.